Imagine descobrir que a imagem de Jesus que te acompanhou a vida inteira não veio dos evangelhos. Veio de interpretações, de recortes, de expectativas humanas. Porque quando você observa com atenção, Jesus Cristo não age como uma figura religiosa previsível. Ele fala diferente, se posiciona diferente e continua desconcertando quem tenta enquadrá-lo. Talvez a pergunta mais honesta não seja se você acredita em Jesus, mas se conhece, de fato, quem ele realmente é. Em algum momento, quase todo mundo forma uma imagem de Jesus. Essa imagem pode ter vindo da infância, de uma experiência religiosa, de uma fala mal colocada, de uma decepção ou até do silêncio. Não importa exatamente de onde veio. O que importa é que, com o tempo, essa imagem vai se fixando. E quando isso acontece, ela começa a ocupar o lugar da própria pessoa. Muita gente acredita em Jesus, mas se relaciona com uma versão dele que nunca foi apresentada nos evangelhos. Uma versão previsível, explicável, controlável. Uma versão que cabe em respostas prontas e não exige revisões internas profundas. E, sem perceber, o relacionamento deixa de ser com alguém vivo e passa a ser com uma ideia confortável. O curioso é que quando você lê os evangelhos com atenção, essa imagem começa a falhar logo nos primeiros encontros. Porque Jesus Cristo não se encaixa no comportamento esperado de uma figura religiosa tradicional. Ele não age para preservar sistemas, não fala para manter estruturas e não se preocupa em sustentar imagens que as pessoas criaram sobre ele. Desde o início, Jesus se apresenta de forma direta, às vezes desconcertante, outras vezes profundamente acolhedora, mas nunca neutra, nunca distante, nunca moldada pela expectativa alheia. Ele fala com autoridade, mas não com rigidez. Ele confronta, mas não humilha. Ele se aproxima, mas não se dilui. É aqui que surge o primeiro choque silencioso. Porque se Jesus é realmente assim, então talvez o problema nunca tenha sido ele. Talvez a dificuldade esteja na imagem que foi construída ao longo do tempo e aceita sem questionamento. Uma imagem que explica Jesus, mas não revela quem ele é. Nos evangelhos, Jesus não começa pedindo que as pessoas entendam tudo. Ele começa pedindo atenção, presença, escuta real. Antes de qualquer mudança de comportamento, existe um convite mais profundo. Olhar para ele sem filtros, sem defesas, sem expectativas prontas. Esse convite ainda ecoa hoje, porque o conflito continua o mesmo. Pessoas cansadas de discursos religiosos, mas ainda intrigadas por Jesus. Pessoas que se afastaram de ambientes espirituais, mas nunca deixaram de pensar nele. Pessoas que acreditam, mas sentem que algo ficou raso, incompleto, distante. Talvez isso aconteça porque é mais fácil lidar com um Jesus explicado do que com um Jesus observado. Um Jesus que cabe em definições não exige envolvimento. Já um Jesus que se revela aos poucos pede tempo, honestidade e disposição para rever certezas antigas. E aqui entra um ponto importante. Jesus não se apresenta como alguém que veio confirmar tudo o que as pessoas já pensavam. Pelo contrário, muitas vezes ele desmonta expectativas sem anunciar que vai fazer isso. Ele simplesmente fala, age, se posiciona e deixa que cada um lide com o impacto daquilo. Esse modo de existir diz muito sobre quem ele é. Não alguém que força a adesão, não alguém que negocia a verdade, mas alguém que permanece fiel à própria essência, mesmo quando isso gera desconforto. Quando essa perspectiva começa a se formar, algo muda por dentro. A fé deixa de ser apenas uma herança ou um hábito. Ela começa a se tornar uma investigação honesta. Não sobre regras, mas sobre caráter. Não sobre aparência, mas sobre verdade. Não sobre pertencimento, mas sobre relacionamento. Talvez você perceba aos poucos que nunca foi convidado a defender Jesus, nem a explicar tudo sobre ele. O convite sempre foi mais simples e mais profundo ao mesmo tempo. Conhecê-lo, observá-lo, permitir que sua forma de viver confronte as imagens prontas que você carregou até aqui. Essa é apenas a primeira camada, ainda superficial para quem quer respostas rápidas, mas profunda o suficiente para levantar uma pergunta que não pode mais ser ignorada.
Se a imagem que você recebeu de Jesus não corresponde ao que os evangelhos revelam, quem ele realmente é? À medida que a imagem começa a ruir, surge um incômodo inevitável. Porque perceber que Jesus não é quem disseram que ele era, também significa admitir que muita coisa foi construída sobre uma base frágil. Não por maldade, mas por simplificação. Transformar uma pessoa viva em conceito sempre parece mais fácil do que lidar com alguém que exige atenção constante. Nos evangelhos, esse desconforto aparece com frequência. Pessoas se aproximam de Jesus Cristo esperando previsibilidade, respostas prontas, posicionamentos alinhados às expectativas do grupo. Mas o que encontram é outra coisa. Um homem que fala com clareza, mas não se deixa capturar por rótulos. Alguém que caminha entre as pessoas sem se submeter às pressões do ambiente. Isso gera tensão. E tensão revela muito. Porque quando Jesus se recusa a caber nos limites impostos, ele expõe algo mais profundo. A necessidade humana de controlar o sagrado, de organizar a fé de um jeito que não confronte demais, de manter Deus próximo, mas não tão perto a ponto de exigir mudança interna. Em vários momentos, Jesus parece menos interessado em ser compreendido rapidamente e mais comprometido em ser verdadeiro. Ele não acelera o discurso para agradar, não suaviza a verdade para evitar rejeição e não ajusta seu posicionamento para preservar a aprovação social. Esse comportamento por si só já comunica quem ele é. Aqui, a tensão não é apenas externa, ela acontece por dentro. Porque quando alguém se depara com um Jesus que não pode ser manipulado, surge a pergunta silenciosa: o que faço com isso agora? Continuo me relacionando com a imagem que me conforta ou começo a lidar com a pessoa que me confronta? Esse dilema não é novo. Ele atravessa os evangelhos e chega intacto aos dias de hoje. A diferença é que agora ele aparece em outras formas: cansaço espiritual, distanciamento emocional, uma fé que existe, mas não gera vida. Tudo isso pode ser sinal de que o problema não está na fé em si, mas na forma como Jesus foi apresentado. É importante dizer algo aqui com cuidado. Questionar a imagem que você recebeu de Jesus não é desrespeito, não é rebeldia, e muito menos falta de fé. Em muitos casos, é o início de uma fé mais honesta. Quando alguém começa a observar Jesus sem a obrigação de defendê-lo ou explicá-lo, algo muda. A leitura dos evangelhos ganha outra densidade. As palavras deixam de ser slogans espirituais e passam a ser registros de encontros reais. O silêncio entre uma fala e outra começa a dizer tanto quanto os discursos mais fortes. Jesus não se movimenta para manter as pessoas confortáveis. Ele se movimenta para permanecer fiel à verdade, e isso, inevitavelmente, expõe as estruturas internas de quem se aproxima. Estruturas de orgulho, de medo, de controle. Não como acusação direta, mas como consequência natural do encontro. Esse ponto costuma ser decisivo. Alguns se afastam. Outros permanecem curiosos. Poucos seguem adiante. Não porque Jesus se torne mais fácil com o tempo, mas porque a disposição interna muda. A pessoa já não busca encaixar Jesus em uma ideia prévia. Ela passa a observar, a escutar, a permitir que a compreensão seja construída aos poucos. Talvez seja aqui que muita gente trava, porque observar exige paciência, e paciência expõe inseguranças. Mas é exatamente nesse espaço que a revelação começa a ganhar profundidade. Não como resposta imediata, mas como clareza progressiva. Jesus não se explica todo de uma vez. Ele se revela na convivência, nas atitudes, nas escolhas que faz quando ninguém está controlando o roteiro. Quando isso é entendido, algo se reorganiza por dentro. A fé deixa de ser um conjunto de certezas herdadas e passa a ser um processo de aproximação consciente. Não para resolver tudo, mas para conhecer alguém que não se deixa reduzir. E talvez esse seja o ponto central deste capítulo. O desconforto não é sinal de erro. É sinal de que você está lidando com algo real. Se Jesus não cabe nas imagens prontas que você recebeu, talvez ele esteja convidando você a conhecê-lo de verdade. Quando a observação se aprofunda, a clareza começa a aparecer. Não como um choque imediato,
mas como uma constatação difícil de ignorar. O Jesus que emerge dos evangelhos não se ajusta às expectativas humanas. Ele se mantém inteiro, coerente, e isso tem consequências. Ao longo dos relatos, Jesus Cristo fala com uma autoridade que não depende de cargo, título ou aprovação. Sua firmeza não nasce da imposição, mas da integridade. Ele não usa a verdade como arma, nem a suaviza para parecer acessível. Ele a vive. E esse modo de existir cria um tipo específico de confronto. Não é um confronto barulhento, é silencioso, mas profundo, porque quando a verdade é vivida com coerência, ela revela o que está desalinhado ao redor, não por comparação moral, mas por contraste. A presença de Jesus ilumina intenções, expõe incoerências e revela motivações que preferiam permanecer ocultas. Aqui, muita gente se confunde. Pensa que Jesus veio principalmente para ensinar novas regras ou corrigir comportamentos visíveis. Mas o que ele faz, na prática, é algo mais profundo. Ele chama as pessoas a uma reorientação interior. Não começa pelo que elas fazem, mas pelo que elas são. Não se concentra na aparência da fé, mas na raiz das escolhas. Essa clareza exige maturidade para ser recebida, porque ela não oferece atalhos emocionais, nem soluções rápidas para aliviar a consciência. Jesus não diz apenas o que é certo, ele revela o que é verdadeiro, e nem sempre o verdadeiro é confortável. Em muitos momentos, ele deixa claro que seguir sua forma de viver implica revisão de prioridades, abandono de máscaras e disposição para caminhar contra correntes estabelecidas. É aqui que a compreensão amadurece. Aos poucos, fica evidente que Jesus não está interessado em formar admiradores. Ele chama seguidores. Não aqueles que concordam com tudo, mas os que estão dispostos a alinhar a vida à verdade que ele encarna. Essa percepção muda a forma de olhar para a fé. Ela deixa de ser um conjunto de ideias bonitas e passa a ser um caminho exigente. Não pesado, mas sério. Não opressor, mas responsável. Um caminho em que a liberdade não nasce da ausência de limites, e sim da coerência entre o que se crê e o que se vive. Talvez seja por isso que tanta gente prefere manter Jesus à distância. Admirar é seguro. Observar de perto transforma. Quando a clareza se instala, surge uma escolha silenciosa. Continuar se relacionando com uma versão adaptada de Jesus, que não exige reposicionamento, ou encarar a pessoa que se apresenta sem negociar a própria essência. Essa escolha não acontece em público. Ela acontece por dentro. Aqui entra uma verdade que resume bem este momento da narrativa. Não foi Jesus quem se tornou difícil de seguir. Foi a verdade que ele carrega que nunca foi simples de viver. Essa frase não acusa. Ela esclarece. Porque seguir Jesus não é sobre perfeição moral, mas sobre alinhamento honesto. Não é sobre desempenho espiritual, mas sobre integridade. Ele não chama pessoas prontas. Ele chama pessoas dispostas. Dispostas a deixar de se esconder atrás de discursos e começar a viver com mais verdade. Se esse ponto está fazendo sentido para você, vale permanecer atento. Não para buscar respostas prontas, mas para observar como essa clareza começa a tocar áreas práticas da vida. A forma de decidir, de se relacionar, de lidar com poder, com ego, com medo e com expectativas alheias. Aqui, um convite simples faz sentido. Se este conteúdo está te ajudando a enxergar Jesus com mais nitidez, permaneça acompanhando. Não por hábito, mas por intenção. O que vem a seguir não suaviza essa clareza. Entender quem Jesus é muda mais do que ideias. Muda a direção. E quando a direção muda, a vida começa a pedir respostas reais. Quando a clareza sobre quem Jesus é se estabelece, ela não permanece apenas no campo das ideias. Aos poucos, começa a tocar áreas práticas da vida. Não como uma lista de exigências externas, mas como consequência natural de um novo referencial interno. Porque seguir Jesus Cristo não significa apenas concordar com o que ele disse. Significa permitir que sua forma de viver se torne parâmetro. E isso muda a maneira como decisões são tomadas, como relações são construídas e como prioridades são organizadas. Uma das primeiras mudanças acontece na forma de lidar com a verdade. Jesus não usa a verdade para dominar, vencer discussões
ou se colocar acima dos outros. Ele a vive com coerência. Isso confronta um hábito comum: a tendência de usar a verdade como instrumento, em vez de permitir que ela nos transforme por dentro. Quando esse ajuste acontece, a postura muda. Menos defesa, menos justificativa. Mais responsabilidade pessoal. Outra implicação aparece na maneira de se relacionar com as pessoas. Jesus se aproxima sem perder a própria identidade. Ele acolhe sem relativizar a verdade. Esse equilíbrio é raro, mas profundamente necessário. Ele mostra que amar não é concordar com tudo, e que confrontar não precisa ser violento. Aplicado à vida real, isso gera relações mais honestas, menos baseadas em aparência, mais sustentadas por respeito e clareza. Há também um impacto direto na forma de lidar com poder e reconhecimento. Jesus não corre atrás de validação pública. Ele não molda suas atitudes para preservar imagem. Sua segurança vem de um lugar mais profundo. Isso confronta a ansiedade moderna por aprovação, a necessidade constante de ser visto, reconhecido e confirmado. Quando Jesus se torna referência, essa ansiedade começa a perder força. Não porque o desejo de ser valorizado desapareça, mas porque ele deixa de comandar as decisões. Esse reposicionamento interno também atinge a maneira como o tempo é vivido. Jesus não vive apressado. Ele não reage a todas as pressões externas. Há momentos em que ele se afasta, silencia, observa. Isso ensina algo importante. Nem toda demanda merece resposta imediata. Nem toda urgência é real. Aprender a pausar, a discernir e a escolher com consciência passa a ser parte do caminho. É importante perceber que essas mudanças não acontecem por esforço moral. Elas surgem quando o olhar se ajusta. Quando Jesus deixa de ser apenas uma referência espiritual distante e passa a ser um modelo real de humanidade alinhada com a verdade. A transformação não vem da tentativa de imitá-lo mecanicamente, mas da convivência com quem ele é. Talvez você perceba que algumas escolhas começam a parecer incoerentes com essa referência. Não porque alguém esteja te cobrando, mas porque a clareza interna mudou. O que antes parecia normal passa a gerar incômodo. O que antes era tolerável começa a pedir revisão. Esse processo não é imediato. Ele é progressivo e, muitas vezes, silencioso. Aqui é importante fazer um ajuste de expectativa. Seguir Jesus não torna a vida simples, torna a vida alinhada. E alinhamento, quase sempre, exige decisões mais conscientes. Menos impulsivas, menos reativas, mais fiéis ao que se acredita. Isso vale para escolhas profissionais, relacionamentos, uso do tempo, administração de recursos e forma de lidar com conflitos. Nada disso acontece de forma perfeita. E não é isso que está em jogo. O que está em jogo é direção. Quando Jesus se torna o referencial central, a pergunta muda. Em vez de "o que eu posso fazer?", ela se transforma em "o que faz sentido à luz de quem ele é?". Essa pergunta reorganiza prioridades de maneira profunda. Talvez você já tenha experimentado isso em algum nível. Um incômodo que não acusa, mas orienta. Uma consciência mais desperta. Um desejo de viver com mais coerência. Tudo isso aponta para o mesmo lugar. A revelação deixou de ser apenas entendimento e começou a se tornar caminho. Esse capítulo não encerra o processo. Ele apenas mostra que a fé não fica suspensa no abstrato. Quando Jesus é visto com clareza, a vida real começa a responder. E essa resposta não nasce da obrigação, nasce da verdade. Depois de tudo o que foi visto, uma coisa fica clara. Jesus não muda ao longo do caminho. Quem muda é a forma como o enxergamos. Nos evangelhos, Jesus Cristo não corre atrás de adesão emocional. Ele não constrange decisões, não força respostas. Ele se apresenta. Permanece fiel à própria essência e deixa espaço para que cada pessoa responda com honestidade. Esse espaço é importante, porque a resposta que Jesus espera não é imediata nem performática. Ela é consciente. Nasce quando a imagem distorcida já não sustenta a relação e a pessoa começa a ocupar o centro. Não por hábito, mas por convicção. Talvez, ao longo deste vídeo, você tenha percebido algo simples e profundo ao mesmo tempo.
A fé se torna mais leve quando deixa de carregar expectativas irreais. E se torna mais séria quando passa a lidar com a verdade. Não aquela verdade usada para vencer debates, mas a verdade que orienta escolhas. Jesus não pede que você tenha tudo resolvido. Ele não exige compreensão total. Ele não espera perfeição. O convite é outro. Caminhar com atenção, viver com coerência, responder à verdade com integridade. Isso exige coragem, porque significa abrir mão de versões confortáveis, significa reconhecer limites, significa aceitar que nem todas as respostas virão rápido, mas também traz algo raro, clareza. Quando Jesus deixa de ser apenas um assunto espiritual e passa a ser referência viva, a vida ganha eixo. Não porque os problemas desaparecem, mas porque a direção se torna mais nítida. As decisões deixam de ser apenas reativas. Os relacionamentos ganham mais verdade. O tempo passa a ser vivido com mais intenção. É importante validar algo aqui. Se você já se sentiu confuso, cansado ou distante, isso não te desqualifica. Muitas vezes, esse cansaço nasce exatamente do choque entre a imagem recebida e a realidade que os evangelhos apresentam. Reconhecer isso não é retrocesso, é maturidade. Jesus não se ofende com perguntas honestas. Não se afasta de quem busca com sinceridade. Não rejeita quem decide observar antes de afirmar. Ele permanece, e essa permanência é por si só um convite. Um convite para sair da superficialidade, para abandonar rótulos, para construir uma relação que não depende de aparência, mas de verdade. Aqui cabe um desafio simples, mas real. Ao longo dos próximos dias, reserve tempo para observar Jesus diretamente nos evangelhos. Não para estudar conceitos, não para defender ideias, apenas para observar atitudes, palavras e escolhas. Pergunte a si mesmo, com calma, o que isso revela sobre quem ele é? E o que isso confronta em mim? Não é um desafio de desempenho espiritual. É um exercício de atenção. E atenção, quando bem direcionada, transforma. Se este conteúdo te ajudou a enxergar Jesus com mais clareza, faz sentido continuar caminhando junto. Este canal existe para isso. Não para oferecer respostas prontas, mas para abrir espaço para encontros mais honestos, para conversas mais profundas, para uma fé que dialogue com a vida real. A pergunta final não é retórica, ela é pessoal. Depois de remover os rótulos, os sistemas e as imagens prontas, quem Jesus é para você agora? Essa resposta não precisa ser dita em voz alta. Ela começa a ser vivida